Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos nesse workshop desenvolvido pelo Thiago Watts, que está muito legal. Eu vou fazer audiodescrição aqui e a Rayane fará a tradução de Libras para que esse evento seja o mais acessível possível para todo mundo, tá bom? Para ter uma boa experiência para todos, eu vou pedir para todo mundo, por favor, desligar a câmera e o microfone, para poder não ter interferência e todo mundo poder aproveitar ao máximo e a gente prestar atenção no Thiago. O Watts está compartilhando a tela e na parte superior aqui da tela de vocês vai ter uma opção com setinha e você pode colocar a opção lado a lado, aí fica com mais destaque a tela dele. Mas vocês têm a opção também de, se quiserem ver a Rayane traduzindo em Libras, vocês podem pinar ela e destacar ela também. E aí, só que vocês fazem o que vocês quiserem, tá? A escolha é livre, é de vocês. Qualquer dúvida, pessoal, nós temos o bate-papo no Zoom. Podem escrever aí que a gente vai estar conversando e comentando com vocês. Gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês e mais uma vez ao Watts e a Rayane por estarem aqui. E eu vou começar a escrever. Então, só para quem está aqui na tela com a gente, o Watts está trabalhando no iPad dele e, em geral, o fundo da tela dele é branca e ele escreve com uma caneta bico de pena. Então, ele escreveu bem-vindos, tá? Sinestesia bem colorido. E ele está fazendo alguns traços com chaves. E bora lá, se apresente, Watts. Olá, pessoal. Muitíssimo obrigado pela presença de todos. Eu fiz esse workshop especialmente para esse momento. E meu nome é Thiago Watts, eu sou ilustrador, trabalho com ilustração já faz aí uns 8 anos. Então, eu tenho bastante prazer em dividir todo o conhecimento que eu já adquiri nessa minha caminhada. Esse assunto de sinestesia, ele é um assunto relativamente novo para mim, então tem muita coisa que eu descobri recentemente e eu vou compartilhar com vocês tudo isso que eu aprendi nesses últimos tempos, que inclusive sobre mim mesmo, né? Então, vamos começar falando sobre o que é a sinestesia. A sinestesia, ela é uma condição neurológica que causa uma mistura de sentidos. Deixa eu só apresentar a tela aqui, Watts, para quem não está enxergando. Ele Tá. colocou uma imagem de um cérebro com destaques das formas em amarelo e o fundo é azul. Esse cérebro está nas cores rosa, roxo e azul. Pode continuar, Watts. Exato. Normalmente, no nosso cérebro, as trilhas, elas são em linha reta, né? Os estímulos, eles acontecem em linha reta. No cérebro de um sinesteta, essas trilhas, elas se cruzam. Por isso, vamos dizer que esse é o lugar responsável pelos cheiros e esse é o lugar responsável pelas cores. Então, quando essas trilhas se cruzam aqui nesse momento, a pessoa pode sentir um cheiro quando ela vê uma cor. Ou quando ela sente um cheiro, ela enxerga uma cor para esse cheiro. Isso pode acontecer de várias maneiras diferentes. Vamos dizer que aqui é o som e aqui é um gosto. Então, essas trilhas se cruzam e ela vai sentir um gosto quando ela escutar algum som. Isso pode acontecer de várias maneiras diferentes, né? Deixa eu só acompanhar com o pessoal, Watts, porque você está marcando os pontos no cérebro e as pessoas não estão assistindo. Ele fez duas setas pretas se cruzando no cérebro, uma apontando para o cerebelo e outra um pouco mais para a parte de cima. E o ponto de intersecção é bem no meio da parte esquerda do cérebro. E o gosto, ele está fazendo a trilha para o outro lado e está circulando cada ponto de intersecção com círculos em preto. Exato. É assim que acontece.
E eu acho que vale falar que a sinestesia não é uma doença, tá? Ela é uma condição, assim como uma pessoa que, por exemplo, tem olhos verdes. É raro, mas acontece. Uma pessoa ruiva ou uma pessoa com olhos azuis é uma condição neurológica. Ela pode acontecer, inclusive pode ter muita gente que é sinesteta e não sabe durante a vida inteira pelo fato de achar que todo mundo é sinesteta ou pelo fato de simplesmente não compreender nada sobre isso. Então, pode acontecer também. Na imagem destacada pelo Watts, tá o close de um rosto, ele está com um rosto, uma feição um pouco zangada, então ele está destacado nas linhas em preto, os olhos, a sobrancelha e o nariz, e o Watts fez bastante detalhe na pupila, na íris, e ele pegou e desenhou nas cores verdes as duas pupilas. Pode continuar, Watts. Bom, eu vou dar exemplo de artistas historicamente que a gente conheceu que são sinestetas. Um exemplo é o pintor russo Vassily Kandinsky. Quer descrever o quadro dele, Gabi? O quadro do Kandinsky é um quadro com formas geométricas. Ele utiliza muito as formas circulares, retangulares, e ele vai descrevendo o que ele vê. Então, ele usa muitas cores dentro dessas formas, com traços finos, e ele brinca com as cores amarelas, roxas, laranjas. Ele traz uma percepção de sol do canto esquerdo da tela, uma percepção de um prédio, todo quadriculado em xadrez, algumas nuvens. Todas essas imagens estão bem misturadas em toda a tela, que ela é bem colorida, nas cores amarelo, azul, roxo, lilás, preto, cinza. E eles vão sempre com as formas geométricas se misturando. O Kandinsky, ele misturava visão, audição, olfato e tato. E curioso é que algumas vezes ele chegava a cantar os tons, as cores que ele queria usar na tela. E se desse uma boa música, então ele sabia que daria um bom quadro. Para ele, a música era assim, era chave para ele pintar. Ele precisava pintar uma música que ele tivesse ouvido. Então, esse quadro, por exemplo, é uma música que ele pintou. Então, ele ouviu uma música e ele enxergou isso aí. Interessante demais. Em outro caso, tem a fotógrafa Márcia Zmilak. Gabi, com você. No fundo da tela tem duas imagens, duas fotografias refletidas de uma água. Então, ela pega a paisagem e de toda a transparência e das ondas dessa água, ela tira a foto. Então, do lado esquerdo tem uma imagem de uma área industrial que ela tirou foto. Então, ela não está tão nítida a imagem assim. E o que fica bastante nítido são algumas, como se fossem ondas brancas. E do lado direito tem uma outra imagem, que essa aqui já fica um pouco mais fácil de ser compreendida. Também é um reflexo da água. Mas aí a gente tem as pontes do rio e os prédios ao fundo em arquitetura neoclássica, que parece que é bastante o visual do Rio Sena em Paris. Então, a Márcia, ela é uma fotógrafa que ela ouve as imagens. E aí ela fotografa o que ela ouve um som agradável. Especialmente, ela gosta de fotografar esses reflexos na água porque ela ouve uma música vinda de um violoncelo. Então, é muito difícil de imaginar isso, né? Mas como um violoncelo é um som super agradável, bem grave, a gente consegue mais ou menos entender por que ela quer fotografar essas imagens de reflexo, né? Então ela acabou se especializando nisso. Quem quiser procurar mais sobre o trabalho dela, é só colocar o
o nome dela no Google, porque ela tem um trabalho muito interessante. Mais uma artista sinesteta que usou a condição a seu favor, né? E criou uma identidade muito forte do trabalho dela dentro dessa condição de sinestesia. Uma coisa legal é pensar no filme Fantasia, da Disney. Esse filme, ele é de 1940 e ele foi criado para provocar a sinestesia em quem não é sinesteta. Pode explicar aí, Gabi. Nessa tela, nós temos 4 fotos, né, num fundo preto, que é do filme. O filme retrata a sombra dos músicos e em 4 profundidades, né? Então, a primeira tela superior do lado esquerdo, ela está em um tom azul, com a sombra dos músicos um tom mais escuro, com as outras 2 sombras sobrepostas no fundo, que traz um pouco de movimento. Do lado direito, você tem como se fosse a paleta do pôr do sol, que é amarelo, laranja, lilás, violeta, sendo destacado todos em sombra dos músicos tocando ao fundo, e num pedestal está o maestro, também a silhueta dele regendo essa orquestra. No canto superior esquerdo, canto inferior esquerdo, nós temos esse conjunto de músicos em várias camadas de sombra, e ele está bem puxado para a cor laranja e vermelho e bordô. Só tá os destaques dos músicos nessa imagem. Já na última imagem, no rodapé do lado direito, você tem a fisionomia de costas, a silhueta do maestro, e com uma luz roxa, lilás, focada como se fosse com um canhão de luz sobre ele. E no meio dessa tela está escrito Fantasia em branco. Essa é a sequência inicial do filme, né? Eu quis pegar as cenas exatamente sobre essa cena, que é o comecinho do filme, porque cada variação de notas da música dessa orquestra evoca uma combinação diferente de cores. Além de ser lindíssimo, o filme ele ajuda a gente a entender melhor sobre essa condição. Então, eu imagino que a pessoa que montou esse filme, ela era sinesteta e ela colocou nas cenas as cores que ela enxergava para esses sons. Então, esse filme tem de graça no YouTube, é só colocar Disney Fantasia, você pode assistir o filme inteiro. E depois dessa sequência aí da orquestra, tem uma outra sequência também com os sons e com umas formas aleatórias, umas nuvens, tá? É muito lindo, vale muito a pena. Então eu aconselho fortemente aí para que vocês consigam sentir um pouco o que é uma sensação sinestésica. Seguindo agora, eu quero contar um pouco sobre a minha condição de daltônico, porque eu não enxergo as cores como deveria ser, né? Como é o normal. Eu tenho um tipo de daltonismo que chama deuteranopia. Eu descobri o meu daltonismo através desse teste que está na tela, Gabi. No teste, o Watts está circulando com uma caneta preta. Tem 3 círculos com um mosaico de círculos interior. O primeiro círculo do lado esquerdo, ele está nas cores rosa, laranja e verde, em 2 tons. No círculo do meio, ele está nas cores verde em 3 tons, que é verde terra, verde palmeira e verde água, e no centro um laranja. E do lado direito, ele também tem 3, o círculo tem nas cores laranja mais forte, laranja mais claro e verde, fazendo os desenhos dos números. Exato, então supostamente, né, deveria ter uns números aí dentro. Eu acho que a maioria de vocês está enxergando, mas para mim não tem nada, absolutamente nada dentro de nenhum desses círculos. Foi assim que eu descobri com 20 anos de idade que eu era daltônico. Então, assim, os meus tons, as cores que eu enxergo, elas são muito de marrons e beges e cinzas, né? Eu enxergo laranja, eu enxergo azul,
mas de resto é tudo meio que uma coisa muito homogênea na minha visão. Então, como que eu faço para imaginar como que são as cores, já que eu nunca vi um vermelho, eu nunca vi um verde, eu nunca vi um roxo. Para mim, as cores que eu não vejo, eu evoco na minha cabeça um gosto para elas. Vamos passar aqui para o próximo slide. Por exemplo, por exemplo, para mim, o verde, ele tem gosto de azeitona. Mas não é porque a azeitona é verde, mesmo porque, para mim, a azeitona é bege. E, assim, o verde poderia ter gosto de qualquer outra coisa, mas eu consigo imaginar o que é o verde por causa do gosto da azeitona. Então, para eu poder conceber na minha cabeça o que é o verde, eu lembro do gosto da azeitona. Quer explicar aí, Gabi? O Walt trouxe uma tela trazendo as cores e ao fundo do nome das cores e o que interpreta para ele, ele traz um risco como se fosse um marca-texto destacando as cores. Então, o primeiro seria o verde, azeitona, e ele estava dando... Ele sempre, quando ele falar a palavra, ele vai trazer um ângulo dessa imagem, né? Então, é uma azeitona verde com as folhas ao fundo, em cima de uma mesa de madeira. O vermelho, que ele está destacando, o amarelo, o marrom, o bege. Sempre tem uma imagem característica que ele vai falando. O azul, o cinza, o verde acinzentado, o azul acinzentado e o rosa. E ao fundo dessas listras, o fundo é branco. Pode ir. Então, o vermelho, para mim, ele é marrom, certo? Então, quando eu penso no vermelho, vem para mim um gosto doce com um final cítrico, que é mais ou menos parecido com maçã do amor, porque ela tem aquela casca bem doce e depois vem um gosto mais azedinho na boca, né? E não é porque a maçã do amor é vermelha, né? Vai ter uns exemplos aqui. Por exemplo, o amarelo, eu tenho um pouco de salivação quando eu penso no amarelo. Então, me vem muito mostarda ou maracujá. Para o marrom, que poderia ser várias coisas, tipo chocolate, me vem o gosto do molho madeira. Para o bege, me vem amendoim. Agora, o azul que é mais interessante, porque me vem na boca um gosto de bala Sete Belo. E ela não é azul, né? A bala Sete Belo, até onde eu sei, ela é rosa. Eu só estou dando esses exemplos aqui para a gente conseguir entender como que eu faço para imaginar as cores que eu não enxergo, né? O cinza, ele tem um gosto ruim, assim. Não é por isso que eu não gosto de cinza. Eu acho a cor cinza, ela é interessante, eu uso nos meus trabalhos, mas não é um gosto bom que eu sinto. O verde acinzentado, olha só que interessante, eu sinto um gosto de centro da cidade. Não que eu tenha lambido o chão do centro da cidade, mas é o gosto do cheiro, sabe? É uma mistura de aromas é difícil de explicar. Igual o azul acinzentado, que é um gosto de aeroporto. Eu acho que está ligado com alguma memória afetiva que eu tenho de algum momento da minha vida em que eu estive num aeroporto e eu senti esse gosto de azul acidentado. O rosa, para mim, é açúcar puro. Então, para mim, o rosa ele é uma cor bem acinzentada, mas eu sinto esse gosto de açúcar. E aí é que tá, porque o roxo eu não sinto nenhum gosto. Então, eu não consigo imaginar como que é o roxo. Porque todas essas outras cores, eu tenho elas na minha imaginação. Eu consigo, na minha cabeça, enxergar o verde, por exemplo, e o vermelho.
Mas o roxo, para mim, ele é um mistério. Eu não faço ideia do que seja o roxo. Então eu tentei fazer um desenho aqui para tentar explicar o que é o roxo para mim. Então eu fiz um quebra-cabeça onde as peças não se encaixam. Quer explicar, Gabi? A imagem de quebra-cabeças é uma imagem texturizada, como se fosse de um pano de calça jeans, de duas peças de quebra-cabeça que não se encaixam, uma apontando para baixo com duas entradas fêmeas nas laterais direita e esquerda e uma macho na parte de baixo. E a da direita tem uma entrada macho e uma entrada fêmea na parte superior, macho, parte inferior, fêmea, ambos com um ponto de interrogação, tudo na cor roxa. Então é isso. Para mim, o roxo é uma coisa inconcebível. É como se a gente fosse pegar e tentar criar uma cor que não existe. Nosso cérebro não chega lá. A gente não consegue pensar numa cor que não existe. Vocês podem fazer isso agora. Inventa uma cor. Todas as cores que a gente for pensar são cores que já existem. Se você pegar uma cor e misturar com a outra, vai dar uma cor que a gente conhece. O roxo, para mim, ele é uma cor que não existe. Então, é uma coisa que eu gostaria muito de poder enxergar o roxo um dia para poder saber que gosto ele tem. Talvez de vinho, não sei. Eu conheço coisas que são roxas, tipo uva roxa, mas não tem para mim esse gosto, porque o gosto da cor não está relacionado à cor dos objetos que tem essa cor, né? Então agora eu vou contar uma história que eu criei. Eu fiz uma história em quadrinhos aqui para contar para vocês sobre um caso de sinestesia. É um caso que eu vi na internet, existiu, eu adaptei, eu mudei os personagens, né? Eu mudei um pouco a história e eu desenhei aqui para vocês verem, então eu vou contar. Gabi, pode explicar esse primeiro quadro? O primeiro quadro é um quadro de desenho feito só a parte superficial. É uma moça de óculos, o desenho é todo azul. Ela está falando ao celular, tem uma xícara de café que sai uma nuvenzinha de vapor. Ela está com os braços sobre a mesa, usa um colar e está escrito um balão assim: ok, doutor, está marcado. Essa é a Greta. A Greta, ela estava insatisfeita com o aspecto da vida amorosa dela. E ela resolveu marcar uma consulta com uma psiquiatra. Aí nessa imagem ela está marcando a consulta. Aí ela fala para a psiquiatra: doutora, eu não tenho como saber se eu sou homossexual ou se eu sou heterossexual, porque o meu motivo de atração pelas pessoas vai muito além do gênero delas, ou da beleza, ou da personalidade. Pode explicar a imagem, Gabi. Nesse quadro, a Greta está deitada num divã, está começando a falar com a doutora, está todo em fundo azul, mas a doutora ela está sentada numa cadeira, com pernas cruzadas, anotando num bloco, de cabelos soltos, e ela está destacada em laranja. Aí a doutora, ela fica intrigada e ela fala: muito interessante, Greta. Eu quero saber mais sobre isso. Me fala mais. Nesse quadro, também sobre o fundo azul, só está a doutora com um balão, conversando, e ela está sentada nessa cadeira, destacada, tá na cor laranja, apenas ela, todo o resto das imagens estão na cor azul, inclusive o caderno, e ela está fazendo as anotações. Aí a Greta fala: eu sinto que eu vejo além das pessoas. Quando eu olho para algumas pessoas, eu sinto um sabor de fruta cítrica. Mas o que me atrai não é necessariamente esse sabor, mas é algo além dele também. Nesse quadro de fundo azul,
está destacado a Greta. Ela tem óculos grandes, que ocupa boa parte do rosto, cabelos soltos, franja virada para o lado esquerdo. Ela está de olhos fechados. E sobressaindo na tela, tem uma série de desenhos de laranja, na cor laranja, com destaque. Aí a Greta fala para a doutora: eu acho que tem alguma coisa a ver com a minha infância. Nesse quadro, o destaque do quadro está com uma menina de óculos grandes, cabelos curtos, pensando, e está segurando uma laranja na mão com destaque laranja. Só tem a silhueta dela e tem algumas bolas brancas sendo destacadas como se fosse uma memória. Aí a doutora, ela tá intrigada, né? Ela começa a fazer uns questionamentos para Greta e ela fala: Greta, qual é a sua cor preferida? Esse quadro destacado está a parte do dorso superior da doutora, conversando com um balão de conversa. O rosto dela dessa vez está destacado, com boca, olhos, sobrancelha. O caderno continua na cor azul e ela continua na cor laranja. Aí a Greta, ela percebe que ela não tem uma cor favorita. E ela fala: olha, doutora, eu não sei, eu nunca pensei nisso. Esse quadro, a Greta está com um olhar de espanto, fazendo uma interrogação, com um ponto de interrogação no lado superior direito. Ela está com óculos, franja virada para o lado esquerdo, os cabelos dela são curtos. Nesse quadro só aparece o rosto dela. A sessão continua, elas conversam muito, a doutora faz muitos questionamentos, ela volta para os momentos da infância da Greta, ela faz um teste de visão na Greta, e aí depois de muita conversa, pode falar, Gabi. Nesse quadro, tem apenas 3 pontinhos pretos sendo destacados numa tela branca. Depois de muita conversa, a doutora chega à conclusão de que a Greta é sinesteta e que, na verdade, muito além de ser homossexual ou pansexual, demissexual ou heterossexual, ela se sente atraída por pessoas da cor laranja. Nesse quadro está destacado, a Greta está sentada agora no divã com uma expressão de espanto. O rosto dela está bem pequeno e os óculos estão sobressaindo bastante, a cabeça está bem desproporcional ao corpo. E a doutora está do lado direito, em frente a ela, toda destacada em laranja, com o rosto bem pouco delineado, apenas os olhos e a boca aberta. Então, a reflexão aqui dessa história é que realmente existe muita gente que é sinesteta e não sabe, passa uma vida com a condição e sem perceber. O caso que me inspirou para fazer essa história foi justamente sobre um cara que ele se apaixonava por mulheres que eram da cor dourada. Ele achava aquilo tão lindo e ele só conseguia se apaixonar se era por uma pessoa da cor dourada. E quando ele foi na psiquiatra para tentar entender isso, ele achava que era assim com todo mundo. E a psiquiatra que falou para ele sobre a existência da sinestesia. Ele nem sabia que existia esse termo. Então, para a gente refletir que talvez a gente conheça alguém que é sinesteta, a gente talvez seja sinesteta, mas muito além disso, a gente consegue imaginar a sinestesia em alguns momentos que nem eu faço, porque como eu não enxergo as cores, eu tento achar os gostos para elas. E quando eu acho esses gostos, eu consigo enxergar essas cores. Então, esse foi o final dessa história.
E aí eu fico imaginando se a Greta se apaixonou pela doutora, né? Porque a doutora, ela é bem laranja. Então, seguindo agora, a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Eu tenho 2 nomes. Pode falar, Gabi. A tela é branca e ele desenhou com letras largas o nome do lado esquerdo, Kini, e o lado do lado direito, Buba. Então tá, a gente tem 2 nomes. Eu vou desenhar um personagem para um desses nomes e vocês vão aí pelo chat escrever qual dos nomes que é o personagem que eu desenhei, tá? Então, vamos dizer que, por exemplo, para alguns sinestetas, as letras têm cor, ou as palavras têm formas, ou os nomes têm um rosto, sabe? Então, eu trouxe esse exercício para a gente tentar puxar um pouco dessa sinestesia para o nosso cérebro, para a gente entender mais ou menos como que funcionaria para uma pessoa que tem essa condição. Vamos lá. No centro da tela, o Watts está desenhando com a caneta preta um losango. Em cima ele fecha um outro losango menor no topo e ele está formando um rosto com linhas bem simples, 2 olhos, nariz, boca e orelhas. Então eu estou fazendo esse rosto, eu já estou imaginando qual que é o nome desse personagem. Então esse rosto, ele está diretamente ligado a essa palavra. Olha lá, o pessoal já está mandando aí. Eu acredito que todo mundo vai ligar esse rosto com a mesma palavra. Olha que louco. Então, por que que esse é o Kine? Porque a palavra Kine, ela é toda de pontas. Ela é uma palavra pontuda. E esse rosto que eu fiz, ele também é um rosto pontudo. Agora, se eu fosse, por exemplo, desenhar o Buba, já faria muito mais sentido. Em cima do nome Buba, o Watts está desenhando uma figura bem arredondada de um rosto. As orelhas são como se fosse um caracol, olhos, nariz, sobrancelha com formas, com ângulos bem arredondados, inclusive destaque para a boca, uma larga boca, queixo e bochechas. E o desenho do cabelo também é uma forma como se desenhasse a linha do cabelo, em formas arredondadas. Faz muito mais sentido, né? Porque a palavra, além dela ter as letras com formas redondas, você enche a boca para falar buba, você enche a bochecha de ar. Então, a palavra, ela tem uma forma na nossa cabeça, né? Acho que se vocês pararem para pensar sobre os dias da semana, por exemplo, que cor é terça-feira? Ou qual que é o som da sexta-feira, sabe? Se a gente quiser, a gente consegue chegar em pensamentos sinestésicos para tudo. Qual que é a música do arroz? Qual que é a música que tem o gosto do arroz, sabe? Então, por mais que nós, a grande maioria de nós, não seja sinestetas, a gente consegue imaginar como que é, principalmente se a gente quiser usar para nossa arte. Vamos lá, que tem mais uma rodada desse aqui. Agora tem o Baco e tem o Lex. Olha lá, tem o Lex aqui no grupo, hein? Eu fiz em homenagem ao Lex. Vamos ver aqui então. O Watts está desenhando um círculo bem largo, oval,
fazendo o desenho dos cabelos, as orelhas em forma um pouco mais arredondadas, com a parte superior um pouco pontuda, de óculos, destacando só a íris dos olhos, um nariz arredondado, as narinas sendo destacadas no nariz e um sorriso na boca. Um cavanhaque. E aí, qual... Ó, a galera já tá mandando aí. Falaram que é o Baco. Olha lá. Então, eu acredito que seja realmente o Baco, porque é uma palavra que se encaixa mais com todas as formas dessa pessoa que eu desenhei. Então, a gente consegue perceber bem como que a gente pode fazer essa associação na nossa cabeça, né? Beleza, vamos fazer mais uma então. Última rodada dessa brincadeira. Do lado esquerdo está escrito Globe e do lado direito Benis. Ele está desenhando uma figura retangular, um boné com traços bem retangulares a parte de cima e a aba do boné. As orelhas são retangulares. O nariz também é bem pontudo, retangular. Os olhos são bem marcados, a parte de baixo é lisa. A boca marcada em um desenho quase com uma silhueta de uma faca. Então, é o Denis ou é o Globe? Bom, eu acho que já veio a opinião aqui da galera de que esse é o Denis, né? Já é uma palavra mais quadrada. Denis, uma palavra mais reta. Não só pelo formato das letras, mesmo porque a gente tem o S ali e o D, que tem formas mais arredondadas, mas a palavra é uma palavra quadrada. Pelo menos para minha cabeça. E agora, se a gente fosse voltar lá no Kine, que cor tem a palavra Kine? Manda aí todo mundo no chat que cor tem a palavra Kine, porque para mim tem uma cor muito clara. Eu quero saber de vocês. Aí o Gustavo já falou que é verde. O que vocês acham? Laranja, preto, verde acinzentado. Então, na minha opinião, a palavra kine, ela é uma palavra azeda. Para mim fez bastante sentido o que o Gustavo falou do verde neon, porque a palavra kine é uma palavra que me dá uma certa salivação na boca. Igual um amarelo ou, de repente, um verde neon. Quando fala neon, quando fala uma palavra neon, eu sinto um azedo. Então, seguindo aqui a sugestão do Gustavo, eu acredito que a cor dele seria essa. E o Paco? Não, Buba. Que cor que vocês acham que seria esse personagem? Essa palavra Buba, ela tem que cor para vocês? Manda aí no chat, pessoal. Rosa. Marrom ou roxo? Rosa claro. Roxo, bege, laranja. Eu acho que para mim fez sentido que ele seja rosa. Combina, né? Marrom. Vamos ver. Aqui para o nosso amigo Baco. Qual é a cor do Baco? Amarelo. Ah lá, eu errei a cor.
Normal, gente, eu sou daltônico, licença poética. O Baco é bege? O Baco é... Que cor que é esse nosso amigo? Cinza. Vamos ver, então, o Baco na cor cinza. Nem sei se é cinza isso, hein? Acho que não. Peraí, que precisa ser mais cinza. Tá cinza aqui, Gabi? Tá, um cinza meio azulado. Tá bom. Vamos fazer o cinza mais cinza. Roxo. Ó, vamos fazer um cinza bem cinza aqui. Agora foi. E aí, combinou? Essa parte das cores, ela é muito pessoal. Então, na questão do nome, a gente teve bastante da mesma opinião. Todo mundo achou a mesma coisa. Já nas cores, a gente teve opiniões diferentes. Então, é muito pessoal. A sinestesia, ela vai ser de um jeito diferente para cada pessoa. E não existe dois sinestetas iguais nesse mundo. Não existe assim, existe um lance de sinestetas que enxergam amarelo para a letra R. Não existe isso. Cada um vai apresentar essa condição de um jeito diferente. As pessoas que são sinestetas, elas não se queixam, elas não reclamam. Eu não vi em nenhum lugar na internet uma pessoa que seja triste por ser sinesteta. Muito pelo contrário, as pessoas acabam usando isso em favor delas, principalmente artisticamente. Então, eu acho que na nossa cabeça agora a gente tem uma noção mais ampla do que, do que é a sinestesia e como ela age na gente. A gente pode summonar, a gente pode trazer ela para nossa cabeça para melhorar as nossas experiências. Porque como os caminhos das coisas no nosso cérebro eles são caminhos retos, de repente a gente tentar cruzar esses caminhos. Então, vamos dizer que para quando a gente quer uma experiência completa para ficar guardada na nossa memória de longo prazo, a gente precisa ir além dos sentidos e entrar no campo da emoção. Então, para que a gente consiga ter essa experiência mais rica, é legal que a gente tenha esse momento como um momento muito querido e que a gente possa, quando a gente vai pintar um quadro, colocar uma música que inspire para fazer esse quadro. Por exemplo, eu estou com a ideia de desenhar uma raposa. Que música para mim que se parece com uma raposa? Ou, por exemplo, eu vou tocar violão. Então eu vou passar um perfume que tem a ver com a música que eu quero tocar. A gente não precisa ter nascido sinesteta para trazer a sinestesia para nós. E eu acho que se vocês assistirem o filme Fantasia, vocês vão ter uma noção melhor sobre isso, porque ele serve para mostrar para vocês mais ou menos o que é sinestesia. Então, eu espero que eu tenha conseguido trazer em vocês uma coisa positiva com esse workshop, tocado aí na emoção de vocês, para que vocês consigam ter experiências mais gostosas aí quando vocês tiverem que cruzar as regiões do cérebro. Então eu quero abrir agora para todo mundo comentar, fazer comentários e dizer o que vocês acharam. E acho que a Gabi vai fazer um sorteio, né, Gabi? Quem vai fazer, na verdade, é o Felipe, Isso, que vai Felipe. sortear. Beleza. Agora o Otis está fazendo alguns desenhos com um pincel bem largo, em amarelo, e ele vai desbotando. O Felipe está falando que vai aguardar a... Pessoal, vocês têm perguntas? Coloca aqui no chat, por favor, para a gente poder colocar. Quanto ao CID, tem sim, para quem perguntou. É o CID 10, Psiquiatria Neurológica, R44.8. Acho que espero ter ajudado. Otis, tem uma pergunta para...
Manda. Quando você tem sentimentos ruins com as cores, como isso afeta você? Eu tenho a tendência a não usar essas cores nos meus trabalhos. Realmente é só isso, porque não é uma coisa que incomoda, não é, uma coisa que me atrapalha a minha vida, assim. O cinza, ele é uma coisa que é uma cor um pouco triste, mas nem por isso a gente deixa de, né, de querer olhar as coisas assim, né? A gente tem muito cinza na vida, né? Coisas prateadas, carros são prateados, coisas cinza, cidade cinza. Mas como a gente tem todas as outras cores para aliviar essa vida cinza, né? Acaba as coisas coloridas agradando mais ainda. A Cris fez uma pergunta: como é o processo de descobrir os sabores das cores? Boa pergunta. Foi uma coisa meio natural, porque assim, quando eu percebi que eu não sabia o que que era verde, ou que eu não sabia o que que era vermelho, eu precisava imaginar como que eram essas cores, né? E quando eu ficava pensando que cor era essa, como é essa cor, foi uma coisa meio natural de eu pensar num gosto para ela. E aí eu percebi que foi uma coisa bem natural, assim, né? O vermelho, ele é a maçã do amor, porque ele começa doce e ele termina cítrico, né? Eu tenho uma mistura de sabores na minha boca. Foi uma coisa bem natural, assim, é uma adaptação do cérebro. Dizem que quando você perde um sentido ou quando você nasce sem um dos sentidos, ele se adapta sozinho, né? Porque a gente tem um cérebro super poderoso que faz adaptações e faz associações para melhorar nossas experiências, né? Acho que foi isso. O Gustavo Rico está perguntando: você sente que as pessoas te tratam diferente depois de saber que você é daltônico? Elas me tratam um pouco de. Não é que elas me tratam diferente, mas muda o jeito em que elas enxergam o meu trabalho. Mas isso é de uma maneira positiva, sabe? Porque as pessoas, quando elas veem que eu tenho um trabalho super colorido, elas percebem que é uma coisa mais instintiva do que pensada, né? Então, acaba sendo uma maneira a mais que as pessoas admiram as cores do meu trabalho. O Gustavo ainda tem aqui: como artista, você se sente limitado de alguma forma por não ter uma visão considerada normal? Ou você entende que isso é um superpoder seu? Eu gosto de pensar que é um superpoder, Gu, porque é aquela velha frase, né? Se a vida te der limões, né, você faz uma torta de limão maravilhosa. Então, eu nunca me senti limitado, não. Lex Carvalho escreveu: quando soube que era daltônico, o respeito e a admiração cresceu ainda mais. Poxa, Alex, obrigado. Alex é um querido. A Cris Mendes: aqueles óculos que existem atualmente realmente ajudam a enxergar as cores reais das coisas? Olha, esses óculos, eles ajudam sim, mas eles podem só saturar um pouco a sua visão ou eles podem corrigir 100% do daltonismo. Você realmente só vai saber quando você colocar um óculos desses. Eu tenho um amigo que ele é daltônico, ele comprou um desses óculos, ele pagou acho que coisa de US$ 700 no óculos, e o óculos ele funcionou muito pouco para a visão dele, para o daltonismo dele. Então foi uma coisa que me deixou um pouco receoso de ter esse óculos, de comprar esse óculos, porque é um investimento super grande e eu fiquei com um pouco de medo. Inclusive, ele deixou o óculos no porta-luvas do, do carro dele e o óculos estragou, porque é uma película super delicada e o óculos não podia ficar no calor. Então, ele jogou US$ 700 no lixo, coitado. A Gislaine Martins está perguntando: admiro suas combinações de cores. Como você desenvolveu esse estudo mesmo não vendo as cores? Eu tive disciplinas de teoria das cores na faculdade
e eu fiz um curso de técnicas de colorização com um professor que foi um professor mais incrível da minha vida. Ele se chama Octávio Cariello. Então, eu posso indicar para você esse curso depois. E ele me ajudou a entender melhor as combinações das cores, mas na grandíssima maioria das vezes eu sigo o meu instinto. Eu tenho as combinações de cores que eu gosto mais. Eu gosto muito do laranja, então ele é sempre o meu ponto de partida e depois eu vou sentindo. Mas assim, eu tenho minhas combinações preferidas, né? Laranja, azul, amarelo. Eu gosto bastante de trabalhar com as cores primárias, semic. Então eu acabo partindo para uma coisa mais básica, mas que no final das contas fica uma combinação que parece ser super coloridaça, mas na verdade só tem as cores primárias ali, né? O pessoal está colocando umas perguntas muito interessantes aqui. Que massa. Gustavo Rico. Os materiais artísticos têm cores diferentes para você, como cor de tecidos, cor de tinta, cor de pigmento e etc. Ou você vê a cor igual em diferentes materiais? Eu adoro quando os materiais artísticos têm cores que vão além de, tipo cor de tinta de parede, né? Por exemplo, tem cores que é o verde carnaval, sabe? Ou tipo vermelho mediterrâneo suíço. Então, os nomes das cores, eles me ajudam muito a conseguir entender um pouco melhor sobre aquela cor e por que ela não é só um vermelho, né? Por que não é só um verde? Não, é um verde carnaval. Aí eu consigo lembrar o que é o carnaval, o que acontece no carnaval, e eu consigo ter uma dimensão um pouco melhor do que pode ser aquele verde, por que ele é diferente. A Carolina Manente. A sua percepção das pessoas é influenciada pelas cores que elas estão usando ou que emitem? Olha, é uma pergunta muito interessante. Eu acredito que sim. Eu nunca parei para prestar atenção nisso, mas muito obrigado por essa pergunta, porque a partir de hoje eu vou começar a prestar mais atenção, sim. Gustavo, as pessoas têm cores para você? As pessoas, para mim, justamente elas não têm cores. Às vezes, na minha memória, eu não consigo lembrar se uma pessoa era loira ou morena. Eu acredito que, assim, as roupas das pessoas têm cores, às vezes os momentos têm cores, ou os humores têm cores, mas não as pessoas. As pessoas, para mim, elas são... As memórias eu tenho, quando eu lembro, eu não lembro em cor, não tem cor nas minhas lembranças. Isso é muito louco também. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Eu queria fazer um destaque aqui. O Watts fala que não enxerga roxo, mas todas as artes, produções dele sempre tem um roxo e um lilás. Sim, exato. Então, só para descrever o que o Watts está fazendo, na tela ele começou a colocar alguns pincéis de cores azul claro, laranja, lilás, amarelo, e depois ele fez como se fosse Otis, me ajuda aqui com... Liquefiz as cores. Ele liquefez as cores dos pincéis, então tá tudo cheio de formas e ondas. Por cima, ele começou diversas vezes com um pincel preto a desenhar, brincou com vários rostos, até que ele finalizou com uma moça de grande óculos, cabelo bem curtinho, brincos destacados redondos, bem grandes. E aí ele está escrevendo Synesthesia is love. Não estou enxergando a tela inteira. Sim. Sinestesia é amor. Sinestesia é amor. A Arlete Jordano. E quando ele erra com roxo. É verdade. Exato. Se é que existe errar, né?
A descrição das cores, eu acho que ela tá falando, né? Quando Ah, nossa, sim, coloca. isso eu erro muito. Eu já trabalhei em loja de roupa, imagina, tipo, a cliente falando, traz pra mim aquela blusa verde, por favor. Aí eu levo e ela fala, nossa, mas você trouxe a cinza, eu pedi a verde. Então já aconteceu muita história, assim, de erros, mas hoje em dia eu eu nem ligo, eu só vou. Muito, muito bom. Felipe, vamos fazer o sorteio, porque tá dando o horário? Vamos lá para o sorteio. Só tem uma pergunta do Gustavo, porque o Gustavo fez duas perguntas e elas ficaram juntas. Pura curiosidade, Otis. Você já deixou de comer algo pela cor que o alimento tinha? Nossa, já sim. Por muito tempo eu achei que o presunto era cinza, né? Então eu tinha um certo probleminha com presunto quando eu era moleque, porque eu achava que ia ter gosto de centro da cidade. Eu achava que ia ser uma coisa ruim. Inclusive eu sonho muito que eu tô comendo coisas cinzentas, porque elas têm gosto de cigarro. Então eu acho que comidas que são acinzentadas, nem consigo pensar em nenhuma comida acinzentada aqui, mas não sou muito fã, não. Comida acinzentada não é muito apetitosa mesmo. Não, não mesmo. Bom, vamos lá, pessoal. A gente vai sortear aqui uma arte com dedicatória que o Otis vai fazer. Pode ser, de repente, essa Essa própria arte que ele aqui, está desenhando, né? essa aqui. E ele vai fazer uma dedicatória especial para quem for o sorteado. Eu vou compartilhar minha tela agora, então provavelmente vocês vão deixar de ver essa arte por alguns instantes para a gente acompanhar o sorteio. Acredito que estão todos vendo. Não, deixa eu tirar o Whats, espera aí. Acho que a Gabi, como anfitriã, precisa... Pronto. Pronto? Então, aqui no sorteio a gente tem o Alcides Gomes, Arlete Jordano, a Beatriz Gandolfo, a Carolina Manente, a Carolina Munhoz, a Cris Mendes, Gabriel Saboia, Gislaine Martins, Gustavo Rico, Hélio Mellin, Lex Carvalho, Natália Munhoz, Patrícia Tan, Paula Carrillo e Ruth Mendes. Todo mundo que esteve com a gente aqui durante o workshop do OTS. Então, vamos lá. Sortear nomes. Tan, 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 tan. Hélio Mellin. Hélio, parabéns. Então, vai para o Hélio a dedicatória. Vou interromper aqui o compartilhamento para voltar para a arte do Otis. Hélio, depois a gente entra em contato com você pelos dados que você colocou na inscrição, tá bom? Bom, Ótimo. pessoal, então vou colocar aqui. O Gustavo, você usa uma sinestesia bem palatável. Você usa algum outro sentido para definir cores? Olha, eu acho que fica pelo gosto mesmo, mas eu vou começar a tentar fazer novas associações para ver se a minha experiência com as cores melhora, porque quanto mais coisa para mim eu tiver relacionado às cores que não seja a minha visão, para mim, melhor. Aí, Gustavo, Então, tá colocando aqui sons, por exemplo. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Gustavo, tipo, eu super acho que furadeira é laranja. Você é sinestésico, Gustavo? Responde aqui. ah lá, ó, descobrimos um sinesteta aqui no grupo. Ele tá falando que não sabe. Ah, agora já descobriu. Muito bom. É legal, gente. Façam essas associações para tudo que vocês puderem, porque só melhora a experiência. Eu vou concordar com o Gustavo aqui. Ele acha o vermelho do sabonete de glicerina muito apetitoso. E depende E o Eli tá falando depende da marca.
Então é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês. E espero que tenham gostado. Deu 1 hora certinho, olha lá. Pontualidade, que bacana. Pessoal, gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui. A participação de vocês foi essencial para o nosso evento. Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente vai mandar uma pesquisa para vocês. Respondam com sinceridade, por favor. Obrigado enormemente por toda essa informação que o Watts nos trouxe, porque foi sensacional. Aprendemos muita coisa aqui e valeu demais. O Watts está escrevendo valeu num pincel bem largo em laranja. Laranja, né? Claro. Laranja, Então né? é Tem que isso, terminar gente. com laranja. Tem que terminar. Valeu, Watts. Obrigado, Rayane, Valeu, também, gente. pela tradução em Libras. E até a próxima. Até Tchau, a gente. próxima. Obrigada, Rayane. Até mais.